Nos campos, bem debaixo dos nossos olhos, está rolando uma verdadeira guerra química, silenciosa, mas com consequências enormes. A gente não vê, mas o resultado para as plantas daninhas é devastador. Bom, vamos mergulhar a fundo nisso para entender como uma das armas mais eficientes dessa batalha funciona, lá no nível molecular. Para começar, vamos olhar o resultado final, sabe? O que acontece com a planta quando ela encontra essa tecnologia? É a cena do crime, digamos assim. Olha só o que a gente vê aqui. É o efeito rápido e, nossa, implacável de um herbicida inibidor da Protox. Em menos de 48 horas, as folhas da planta começam a ficar brancas, murchas e morrem. Os tecidos simplesmente se desintegram. É basicamente um colapso celular em câmera lenta. E aí fica a pergunta, né? Como é que um único produto químico consegue provocar um estrago tão grande e tão rápido? A resposta está numa sabotagem bioquímica, que é, na verdade, brilhante. Para a gente entender esse mecanismo, a gente precisa ir até o local do crime, o interior da célula da planta. O alvo é um componente minúsculo, mas que é absolutamente vital para ela sobreviver. Então, numa planta saudável, tudo funciona como uma linha de montagem perfeita. Existe todo um caminho bioquímico para produzir a clorofila. As coisas fluem passo a passo para criar aquele pigmento verde que capta a luz do sol e alimenta a planta. Tudo em ordem. E aqui a gente conhece a nossa peça-chave, a enzima Protox. Pensa nela como o trabalhador mais importante no finalzinho dessa linha de montagem. Sem a Protox, a produção de clorofila e de outras moléculas essenciais para a energia da planta simplesmente para. É exatamente aqui que o sabotador entra, o herbicida. Vamos ver agora como a chegada dele na célula dispara uma reação em cadeia que é catastrófica para a planta. O herbicida tem uma única missão. Ele entra no cloroplasto, encontra a enzima ProtoX e se conecta a ela. Fim, ele a bloqueia, impedindo que ela trabalhe. É como construir uma barragem no meio de um rio. A linha de montagem inteira para de uma vez. O problema de verdade começa agora. Com a barragem no lugar, o protoporfirinogênio 9, que deveria ser processado, começa a se acumular, a empilhar. O cloroplasto fica tão cheio, mas tão cheio, que essa molécula começa a vazar para fora, para o resto da célula. E aqui acontece a grande virada da história. Fora do seu lugar, essa molécula que vazou se transforma em outra coisa, algo novo e muito perigoso, a protoporfirina I. E no lugar errado, ela vira uma verdadeira bomba relógio, só esperando a luz do sol para explodir. Pois é, quando a luz do sol bate na folha, essa protoporfirina X que está solta no citoplasma fica super energizada. E ela passa essa energia toda para o oxigênio comum, criando o que a gente chama de oxigênio singuleto. Pensa nisso como uma bola de demolição molecular, um radical livre completamente descontrolado, pronto para destruir tudo. E aqui está o pulo do gato. Não é o herbicida que mata a planta diretamente. É a reação em cadeia que ele provoca. A planta, na prática, começa a se autodestruir por dentro por causa desse estresse oxidativo violento. E aí vem o golpe final. Esse oxigênio singleton começa a atacar tudo que vê pela frente, principalmente as membranas que mantêm a célula inteira. Ele literalmente rasga as gorduras e proteínas, as membranas se rompem e a célula inteira entra em colapso. É isso que a gente vê do lado de fora, como aquelas queimaduras e a morte das folhas. Ok, agora que a gente já entendeu o como isso tudo acontece, vamos ver quem faz esse serviço. Existem várias famílias de produtos químicos que usam exatamente esse mesmo modo de ação. Aqui a gente vê algumas famílias químicas bem conhecidas. Os difeniléteres, as triazolinonas, as fenilftalimidas. Os ingredientes ativos e os nomes comerciais mudam, claro. Tem flex, boral, radiante, mas o modo de ataque, a estratégia é idêntica em todos eles. A assinatura do crime é a mesma: bloquear a enzima Protox. Ufa! Depois de toda essa bioquímica, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que entender esse mecanismo é tão relevante? Bom, resumindo, esses herbicidas são ferramentas seletivas, muito boas contra plantas daninhas de folhas largas. A ação deles é bem rápida, mas precisa de luz para que toda aquela cascata de destruição seja ativada. E o mais interessante é que o mecanismo é indireto. Ele faz a própria bioquímica da planta se virar contra ela. Por tudo isso, é uma ferramenta super importante na agricultura de hoje.
Isso tudo acaba levando a gente a pensar no futuro, né? Entender mecanismos tão específicos, tão precisos como a inibição da ProTX é fundamental. Conforme o desafio da resistência das plantas daninhas aumenta, a questão não é só achar novos produtos, mas talvez descobrir novos alvos dentro da célula, novos pontos fracos para a gente continuar essa batalha invisível de um jeito cada vez mais inteligente.